E aí, seres humanos, beleza? Eu sou o Wallace Marques, esse é o canal Diário de um Loser. Gente, faz um tempo que eu tô prometendo esse vídeo, prometendo, e ele nunca sai. Dessa vez vai sair. Bom, enfim. Como eu já falei aqui no canal, já fiz vários vídeos sobre isso, que eu fiz mobilidade, intercâmbio, né, no caso. E aí eu fiz vários vídeos dando dicas, falando sobre a minha carta de motivação, tudo mais. Inclusive eu fiquei muito feliz que algumas pessoas entraram em contato comigo, pedindo algumas dicas, tirando algumas dúvidas, e eu fico sempre à disposição para ajudar quem precisar, né? Pode mandar mensagem direct do Instagram. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo. Prometo que eu respondo, eu não deixo ninguém no vácuo. Mas enfim. E aí esse era o vídeo que eu prometi, já tem um tempo que eu falei que eu ia fazer os valores, né, do meu intercâmbio. E bom, enfim, esse vídeo eu vou falar os valores para vocês, pelo menos os mais importantes, não vou falar tudo, porque eu nem tenho tudo, né? Eu teria que ter todos os comprovantes aqui, então, felizmente eu não tenho. Mas roda a vinheta e vamos lá que eu vou começar já falando os valores. E aí, seres humanos, mais uma vez, eu sou o Wallace Marques e vamos começar a falar os valores. Bom, para começar sobre a documentação, na verdade, acho que é a informação mais necessária nesse momento. Bom, se eu somar a documentação toda, porque assim, você tem que fazer, eu tive que fazer no caso, né? Eu tive que fazer apostilamento, eu tive que fazer tradução de alguns documentos. Tradução não, mas o apostilamento para que ele pudesse valer fora. Então, toda essa soma de documentos, tirar passaporte, que eu não tinha passaporte, tudo isso, eu posso dizer para vocês como fiz tudo isso no Brasil, vou falar em reais, ficou aí em torno de 1.500 a R$ 2.000. Não passou disso. Eu tive um custo um pouquinho maior porque quando eu fiz o meu apostilamento de aí, aqui vai uma dica. Quando você faz o seu apostilamento, ele tem um período de validade. Então o apostilamento eu recomendo que ele seja a última coisa que você faça quando você vai mandar para tirar o visto, né? Porque quando você fica mais de 3 meses na Europa, você precisa de visto. E quando eu ia de estudante, eu ia ficar 6 meses, eu precisaria de visto. E aí para você tirar o visto, você tem que botar os documentos com apostilamento. E o apostilamento ele tem um prazo de validade. Então, assim, contando o período em que você faz o apostilamento, que você posta no correio, até chegar lá para eles poderem analisar tudo mais, isso leva tempo. E aí pode ser que o seu documento vença. Só nesse processo acabe vencendo. E aí você tem que fazer o outro para mandar de novo. Foi o que aconteceu comigo. Como eu fiz o apostilamento muito antes de eu conseguir alguns outros documentos, quando eu enviei meu apostilamento ele já tinha vencido. E aí quando chegou lá, eles mandaram um e-mail para mim falando Wallace não, né? Prezado, fulano de tal, seu documento está expirado, precisamos que você retire outro e envie novamente. E aí eu tive que pagar de novo, apostilamento de novo, para mandar de novo. Por isso que ficou em torno de R$ 2.000 para mim. Mas normalmente a documentação como um todo não passa de 1.500. O que costuma ser mais caro é realmente tirar o passaporte. O passaporte costuma ser mais caro. O visto também você paga. Eu vou deixar o link do site oficial para você tirar o visto para Portugal, tá? Que foi para onde eu fui, vai ficar aqui embaixo na descrição, o site oficial, para vocês não terem que ficar entrando nos sites duvidosos aí. Eu vou mandar o site oficial aqui na descrição. Então, assim, você também paga o visto e tudo mais, você paga todo o processo. A minha recomendação é que você escolha a opção, porque tem uma ficha para você preencher. E lá, quando você vai pagar, você tem alguns serviços adicionais. Os dois serviços adicionais que eu recomendo que você pague por eles é o resolver problemas por e-mail, que é assim, que qualquer documento que falte, que não tenha necessidade de estar assinado ou estar carimbado e tudo mais, você possa mandar por e-mail e eles vão aceitar. E o outra questão é o que eles preencham a ficha de inscrição. Acontece, a minha ficha de inscrição para tirar o visto, você tem que preencher ela. Só que eu fiquei com muito medo de preencher errado, ir lá, ter que voltar, eu preencher de novo e mandar de novo. E aí eu teria que pagar de novo. Então eu escolhi a opção deles preencherem. Só que para eles preencherem, você tem que pagar um valorzinho adicional. E aí eu recomendo que vocês fechem esses dois para minimizar os erros. Minimizar os erros. Eu mesmo fechando esses dois, acabou que deu erro, porque
Eu fiz o apuxamento cedo demais, passei o tempo e mandei. Então o apuxilamento deixa pro final. E essas duas opções de serviços que eles têm, paguem, façam, eu recomendo. Enfim, então para os documentos ficou em torno de 1.500 a R$ 2.000. Agora, quando eu estou lá. Como eu estava lá, eu estava no meu trabalho, no sentido que eu trabalhasse remotamente. E eu também estava fazendo uma bolsa de pesquisa, um PIBIC. Então eu estava recebendo em reais. E eu também prestei algum serviço lá no restaurante, fiquei de garçom um tempinho e tudo mais. Isso me deu, né, deu para eu juntar um dinheirinho. Mas eu vou falar os valores em euro agora. Da época, né? Tudo mais. Hoje em dia eu já não sei dizer como é que ficaria. Mas vamos lá. O meu aluguel ele custou 280 euros. Como eu falei para vocês que eu estava ganhando em reais, convertendo na época, ficava em torno de 1.600 a R$ 1.800. Teve uma vez que deu R$ 1.900. Porque, como eu falei, eu estava ganhando em reais, então eu tinha que ficar convertendo o tempo todo. Eu não fui, tipo assim, com dinheiro fechado, como muita gente fez, né? Foi com dinheiro fechado e foi. Eu não, eu fui recebendo tudo mais, então acabou que eu tinha que ficar convertendo todo mês. E aí sempre ficava em torno de 1.600 a 1.800, aí teve uma vez que deu R$ 1.900 de aluguel. Mas o aluguel em euros era 280 euros. Para alimentação, eu pagava em torno de 100 a 120 euros. Sempre variava aí, 100 a 120 euros. Era só eu, né? Tudo mais. Dava para fazer um mercado praticamente completo. Era muito assim. As coisas lá são muito baratas, os mercados são muito em conta. Eu, pelo menos, achei muito em conta. Então, eu comprava mesmo bastante coisa para fazer comida e tudo mais. Tinha um dia que eu não queria fazer comida, eu comprava besterol mesmo. E mesmo assim, não saía muito caro. A única coisa que saía muito cara nas minhas compras era chocolate, porque eu sou viciado em chocolate. Então, eu passava dos limites, não vou mentir. E aí, o chocolate eu estocava mesmo. Mas chocolate não é artigo de necessidade, né, gente? Arroz, um feijão, a comida de verdade não é muito caro. E então minha compra sempre ficava em torno de 100 a 120 euros. E teve gente que falou que isso estava caro ainda, porque tinha gente que comprava com menos, gastava menos, né? Eu não sei como, mas ok. Enfim, né? Então a alimentação ficou nesse torno. A passagem, né? Que lá eu usava transporte público. Pelo menos em Portugal, na cidade do Porto, eles têm o benefício de gratuidade para estudantes de até 24 anos. 23 anos, na verdade, desculpa, porque eu dei o azar de que eu fiz 24 anos lá, né? Então eu não tive o benefício da gratuidade, eu já cheguei pagando. Mas eles têm uma. Eles cobram por zona, né? Quanto mais distante você for, é um valor diferente de passagem. Mas eles têm um plano que você paga 40 euros no mês. Tipo, você pagou 40 euros no mês, você pode andar à vontade pela cidade. Você bate o cartão, fica à vontade. Então é 40 euros por mês você anda à vontade pela cidade. Pra mim já é um benefício muito grande, né? Porque assim, 40 euros, eu vou pra faculdade o tempo todo. E às vezes você quer sair, você quer turistar, né? Porque você tá fora, você quer conhecer a cidade e tudo mais. Então você acaba andando muito na cidade. Então a passagem unitária acaba sendo muito cara. E dependendo da distância que você vai pagar mais caro. Então você paga 40 euros aí, você anda à vontade o mês inteiro. É isso, gente. É o mês inteiro, você pode usar à vontade, à vontade. Não tem limite. É o mês inteiro. Virou um mês, você tem que recarregar de novo. Então era 40 euros ali por mês para passagem. Sobre o telefone. O telefone, eu não lembro agora. Eu sei que eu usava VFE. Não, é WTF. Nossa, WTF. O nome do chip é WTF. E a WTF, eu não me recordo agora o valor exato, mas eu acredito que ficava em 15 euros por mês. Acho que era isso, 15 euros por mês, talvez até menos. 14 euros, algo assim. E, bom, me atendi o mês inteiro. Nunca me deixou falhar. Inclusive, quando voltei para o Brasil, eu pensei muito em continuar com a WTF aqui no Brasil, porque ela funciona aqui, né? Só que não tem aquele suporte de lá, né? Porque a empresa não é daqui. Então eu preferi optar por uma operadora brasileira mesmo pelo suporte. Mas a WTF lá, para mim, foi perfeito. E olha só, gente, eu trabalho com a internet. Eu não tô nem falando aqui do canal, não.
Eu tô falando realmente desse serviço que eu faço pro estúdio, pra produtora de podcast, nas redes sociais e tudo mais, como social media design. Então eu tô o tempo todo conectado no Instagram, no Facebook, ali, às vezes tem dia que eu fico o dia inteiro conectado. Então eu realmente preciso de uma internet muito boa. E pra mim a WTF não me deixou na mão em momento nenhum. Momento nenhum. Me entregou assim com muita qualidade, além dos vários benefícios. Eu não tô nem sendo patrocinado por ela, mas olha só. Além dos vários benefícios que eles dão pros clientes durante o mês. Então, tipo assim, eu fui no cinema de graça por causa deles, ganhei algumas coisinhas ali por causa deles. Vira e mexe, eles fazem promoção e liberam uma bonificação à vontade lá. Então, assim, a WTF realmente sabe servir os seus clientes. E lá, pra mim, foi a melhor operadora. E é a que eu recomendo. E aí eu pagava em torno de 15 euros, 14 euros por mês. Em relação a em relação à conta bancária, eu utilizei o Wise. Vou aproveitar que esse vídeo eu tô falando de valores, também vou falar do banco. Eu utilizei a Wise. A Wise foi extremamente assim perfeita para mim. O único problema que eu tive com a Wise é que o meu cartão da Wise não chegou a tempo da minha viagem. Então eu fui sem cartão da Wise, tive que trabalhar com aproximação. Não foi problema, consegui resolver muitas coisas. Os BOs que eu tive foi mais em lugares tipo lanchonete, essas coisas que eu queria ir e não aceitava por aproximação, não aceitava, então assim, não tinha o que fazer, aí era uma questão da lanchonete. Mas os serviços essenciais, mercados, passagem, isso tudo eu não tinha problema em pagar por aproximação, comprar passagem pela internet, aí usar o cartão digital, isso não tive problema nenhum. Era realmente restaurantes, lugares bem pontuais, assim, que às vezes eu queria conhecer, queria ir, e não aceitava pagamento por aproximação. E aí eu tinha que pedir algum amigo, alguma amiga, para sacar o dinheiro quando eles fossem sacar o dinheiro. Em Portugal em si, lá na cidade do Porto a gente estava, não tem taxa para sacar, mas em outros países tem. Então a WTF em alguns países ali da União Europeia cobra taxa para sacar. Mas ali na cidade do Porto, em Portugal onde a gente estava, não cobrava. Então o pessoal sacava sem taxa nenhuma. Então, em alguns países, por exemplo, no giro que eu fiz em Eurotour, que eu postei os vídeos aqui no canal, em alguns países, a minha amiga que estava comigo, ela não quis sacar dinheiro porque pagava taxa. E aí, acho que foi na Alemanha, acho que foi na Alemanha que eu estava precisando que sacasse, né? E ela falou, tá, eu vou sacar, mas você vai pagar a taxa. Eu falei, tá bom, né? Eu tô precisando, saca pra mim. Enfim, então, em Portugal, em específico, não paga taxa. Se eu não me engano, a taxa ela é 11 euros nesses outros países. Mas por isso que é sempre bom, tipo assim, a Wise eu recomendo, não tem nada a reclamar dele, foi só realmente o detalhe do meu cartão não ter chegado a tempo. Mas assim, não me deixou na mão lá, né? Funcionava com aproximação e serviços essenciais eu consegui resolver perfeitamente com a Wise. Mas o que, que eu preciso falar de valores? Tá, falei sobre passe, falei sobre. Vamos falar sobre o hospital, gente. Você pode. Eu não precisei ir no médico, eu não precisei comprar remédio, eu não fiquei doente. Acho que teve um período ali que eu fiquei meio mal por causa da minha alergia, da minha rinite, mas eu, eu não precisei comprar remédio porque eu tinha trazido do Brasil, eu tinha levado do Brasil, né? Eu tinha alguns remédios antialérgicos na minha bolsa que eu levei. Então acabou que eu não precisei ir na farmácia, não precisei ir no médico, não precisei nada, porque eu já estava com esses antialérgicos. Porque a minha alergia eu sabia que ia atacar em algum momento, então eu precisava ter esses ali. Mas dos meus amigos que foram na farmácia, não falaram que era tão caro farmácia. Tinha alguns remédios que falaram que sim, era caro, mas no geral, tipo um remédio para dor de cabeça, uns remédios assim mais que a gente toma de vez em quando, né? Não falaram que era caro, não vi reclamação sobre isso. Em relação ao médico, a gente tem o PB4, né? Que você pode usar. É tipo um SUS, então é de graça, você não paga lá, você pode usar. Mas o seguro de vida, eu não lembro o nome do seguro que eu usei. Acabou que eu nem precisei dele, eu paguei, porque assim, a gente precisava de um seguro que tinha corpo, né? Que recuperasse o corpo caso a gente fosse de arrasta. E aí a gente precisava de um seguro desse. Ele custou acho que 80 euros. Acho que foi isso, 80 euros. Não passou disso. Eu tenho certeza que não passou disso. 80 euros, 100 euros, foi mais ou menos isso.
Então, assim, eu já incluí o seguro lá naquela questão das documentações. Mas, enfim, acho importante destacar, né, se você precisar. Eu não lembro o nome da empresa, porque ela foi muito elogiada pra mim, então eu falei, vou fechar com ela. Mas acabou que eu nem precisei, porque como eu falei, eu não fui no médico, eu não fiquei doente. Só tive ali um período de alergia, mas tomei meu medicamento e resolveu. Mas eu vou pesquisar e vou deixar aqui na descrição, porque eu realmente não lembro o nome e provavelmente vai aparecer aqui na tela do vídeo pra vocês. Enfim, mas o que? Ah, vamos falar da viagem, né? Do que eu fiz o meu Eurotour, postei vários vídeos aqui, vocês devem ter muita curiosidade. Quanto que custou essa viagem? Gente, aqui vai o choque para muita gente. Se eu somar toda a minha viagem, mais as minhas estadias, mais a estadia, viagem. Ah tá. Se eu somar as minhas estadias e as minhas viagens, não dá mais do que R$ 900. Eu não sei os valores específicos de cada viagem, de cada passagem. Não lembro no caso, né? Mas se eu somar tudo, não passa de R$ 900. Por exemplo, eu consigo lembrar que quando eu fui de Portugal para a Espanha, que a gente optou por ir de ônibus, porque estava muito barato, e Portugal é ali pertinho da Espanha, colado, então não seria uma viagem muito longa. E aí a gente saiu de madrugada, porque a gente falou, vamos sair de madrugada, vamos pegar um ônibus e ir. A gente foi para Barcelona, a primeira cidade, né? Não, foi para Madrid, a primeira cidade. E aí, gente, a passagem custa 5 euros. Acreditem se quiser, R$ 20. Foi isso, a gente saiu de Portugal para Madrid, saiu R$ 20. E aí de Madrid para Barcelona eu tenho quase certeza que foi entre 15 e 20 euros. E aí de Barcelona para Paris, que foi um pouquinho mais caro, que aí eu acho que saiu 50 euros, 60 euros. Mas assim, a passagem mais cara que eu consigo lembrar que a gente pagou foi realmente, acho que 80 euros. Acho que foi isso, posso estar equivocado. Ou 70 euros. Enfim, se eu somar tudo, não passa de R$ 900. E se passar, não passa de R$ 1.200. Todas as passagens e as estadias, a gente optou por ficar em hostel, que era muito mais barato. E como a gente não estava com a pretensão de ficar dentro de casa, porque assim, você não vai para Paris, você não vai para Inglaterra, você não vai para Espanha, você não vai para Itália, para ficar dentro de casa. Pelo menos a gente não ia. Então a gente andava bastante, a gente não costumava andar muito de ônibus, a gente caminhava mesmo, que a gente queria ver a cidade, ver as coisas. Saíram várias pérolas, né, da minha bota quebrando no meio da rua e eu tendo que sair descalço, voltar descalço do Vaticano até o nosso hostel. Então, assim, várias pérolas, várias pérolas. Mas então, enfim, ficou nessa média. Agora, se eu somar tudo, eu poderia dizer que o meu intercâmbio ele custou em torno de 50 a 60 mil reais. Né? Se eu somar tudo. E aí, realmente, falando, tipo assim, dos aluguéis todos os meses, que, como eu falei, todo mês eu pagava 280 euros, aí tinha os períodos que variavam, né? Mais a minha viagem, mais os meus gastos no supermercado, mais tudo. Se eu, tipo, converter para reais, ficou em torno de 50 a 60 euros, não passa disso. Inclusive, eu lembro que eu tive essa conversa na faculdade, e aí o pessoal perguntou, quanto que custou o seu intercâmbio? E eu tive um pequeno problema técnico, gente, porque eu notei que os dois o microfone e o retorno estavam abertos ao mesmo tempo, enquanto eu estava gravando, e eu fiquei com medo do áudio ficar duplicado, e eu já gravei quase 20 minutos de vídeo, e aí eu falei assim, poxa, eu perdi 20 minutos de vídeo porque o áudio vai ficar duplicado e não vai ter o que eu fazer. Porque não é que ele vai ficar duplicado, né? Ele vai ficar dois áudios um em cima do outro muito alto. E aí eu me lasquei. Mas enfim, não aconteceu. Vamos lá. E aí, como eu tava falando, eu tive essa conversa na faculdade e o pessoal me perguntou, né, quanto que custou sua mobilidade, seu intercâmbio, né? Porque a faculdade não pagou, tá, gente? Deixando claro. A única coisa que eu não paguei foi a universidade mesmo. A Universidade do Porto, ela é paga, ela não é de graça. Mas como a Universidade Federal de Mato Grosso tem parceria com ela, os alunos vão para lá e não pagam a universidade. E aí, né, essa coisa dessa parceria a gente não paga, a gente só tem o nosso custo para ficar lá na cidade mesmo. E aí eu fiz as contas, ali de quanto que custou, tudinho e tudo mais. Ficou em torno de 50 a 60 euros. Então,
A minha mobilidade em si ficou em torno de 50 a 60 euros, ó, 50 a 60 mil reais. E aí, nesses 50 a 60 mil reais, eu estou incluindo os preços das passagens. Que eu não falei o preço das passagens, né? A minha passagem de volta, ela foi a mais barata, que ela custou 2.000 e pouco, se eu não me engano. 2.000 e pouco, mais ou menos isso. A minha passagem de ida foi a mais cara, porque eu comprei de uma semana para outra, porque meu visto demorou muito para chegar, porque eu mandei os documentos muito atrasados, inclusive tomem cuidado com isso. E aí eu tive que comprar passagem em cima da hora, e minha passagem só de ida ficou quase 10 mil reais. Mas foi só por causa dessa burrice minha mesmo, de ter mandado o documento muito atrasado, e aí meu visto demorou para chegar, e aí ficou quase 10 mil reais a minha passagem de ida. E aí por isso que eu digo que a minha viagem ficou em torno de 50 a 60 mil reais, por causa que o caro, deixou muito caro mesmo. Cara, o que que caro? O que deixou mais caro ainda a minha viagem foi realmente a passagem de ida, por eu ter comprado ela muito em cima da hora, foi de uma semana para outra. Então, tipo, imagine, hoje é sábado, imagine, eu comprei a passagem acho que na quarta-feira para viajar na quinta-feira da semana que vem. Então, assim, foi muito em cima da hora. E aí, isso que deixou mais cara a minha passagem. Enfim, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Para quem está fazendo mobilidade e intercâmbio, eu espero que ajude vocês a ter uma base de valores, né? Aqui embaixo eu vou deixar todos os links para vocês. Eu só não vou deixar o link da residência onde eu fiquei, porque eu não recomendo que vocês fiquem lá. Sério, passei muito estresse, passei poucas e boas. E aí teve uma amiga minha que foi para essa mesma residência depois que eu voltei. E aí ela voltou já, e ela também falou muito mal de lá. Então eu não quero dar esse BO na vida de vocês, entendeu? Então só o link da residência onde eu fiquei eu não vou fazer, não vou colocar. Mas o link de onde vocês vão tirar o visto, sobre todas as informações que eu botei nesse vídeo aqui, que eu falei que eu vou deixar o link na descrição, podem ficar tranquilo que vai estar lá, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que essas dicas tenham ajudado vocês. E até a próxima.